Você já sentiu sua casa mais pesada do que de costume? Já percebeu brigas sem motivo, cansaço sem explicação, doenças que não passam, uma angústia que parece morar entre as paredes? Meu querido irmão, talvez o que esteja acontecendo não seja natural, é espiritual. A palavra de Deus nos alerta que o inimigo ronda como um leão, procurando brechas. E quando ele encontra espaço, ele entra, se aloja e começa a agir. Mas o pior de tudo é que muitos cristãos não percebem. Estão dormindo, enquanto demônios se instalam em seus lares. E quando isso acontece, a atmosfera muda, a paz vai embora, a luz se apaga. Hoje, em nome de Jesus, você vai entender os sinais. Vai abrir os olhos, porque quando demônios se alojam em sua casa, coisas começam a acontecer. E se você não discernir isso agora, pode ser tarde demais. Que Deus te desperte, porque essa mensagem é um alerta direto do céu. Há uma tragédia silenciosa acontecendo dentro de muitos lares cristãos. Não se trata de algo visível a olho nu, nem facilmente detectado por quem vive na superfície da fé. É algo mais sutil, mais profundo, mais perigoso. A entrada do inimigo sem que ninguém perceba. Ele não vem batendo portas, nem se anuncia com clarões. Ele se infiltra, se aloja, se acomoda. E quando alguém finalmente percebe, o mal já se espalhou pelos cantos da casa. O apóstolo Paulo nos dá um alerta claro e direto em Efésios 4:27. Nem deis lugar ao diabo. Isso significa que há lugares onde ele não pode entrar. Mas há também brechas que damos, concessões que fazemos, portas que abrimos, muitas vezes sem perceber. É nesse ponto que o perigo começa. O inimigo é astuto, paciente e silencioso. Ele espera por um momento de distração espiritual, por uma escolha mal feita, por uma prática ignorada, e então se aloja. A história de Acã em Josué 7 é um exemplo doloroso desse tipo de infiltração. O povo de Israel havia acabado de conquistar Jericó sob ordem direta do Senhor. A vitória era completa, mas com uma condição. Nada do que havia naquela cidade deveria ser tomado. Era consagrado à destruição. Porém, Acã viu ouro, prata e uma capa babilônica e escondeu esses itens em sua tenda. O que parecia algo pequeno, apenas um ato individual, teve consequências gigantescas. Toda a nação sofreu derrota e a presença de Deus se retirou do meio do povo. Deus disse a Josué: Israel pecou, por isso não podereis resistir aos vossos inimigos. Agora, pense nisso espiritualmente. Quantos lares hoje estão vivendo exatamente o que Israel viveu? Pessoas que oram, que louvam, que vão à igreja, mas que têm algo escondido na tenda. Um hábito que contraria a santidade de Deus. Um conteúdo impuro no celular, uma conversa secreta que alimenta o pecado, uma prática espiritual contaminada, uma associação maligna que traz maldição sobre toda a casa. E o resultado? Derrotas inexplicáveis, orações que não sobem, guerras familiares, cansaço espiritual, sensação de peso no ambiente, como se a graça tivesse saído silenciosamente. O mais assustador é que muitos convivem com esses sinais como se fossem normais. Atribuem tudo ao estresse, ao trabalho, à rotina pesada. Mas não é só isso. Quando o inimigo entra e se aloja, ele muda o clima da casa. Ele toca o emocional dos membros da família, semeia discórdia, alimenta ofensas, gera ressentimento. De repente, a casa que era um refúgio passa a ser um campo de guerra. O lugar onde havia oração vira um ambiente de silêncio espiritual. As vozes se levantam em briga, mas não em intercessão. O sono é perturbado, o descanso desaparece, a leveza espiritual vai embora. E tudo isso, muitas vezes, começou com uma concessão, com um "isso não tem nada demais", com um filme que não edifica, uma música que cultua trevas,
um objeto trazido de viagem, com ligações espirituais ocultas, ou até mesmo com uma visita que deixou um rastro espiritual carregado. O inimigo age nas sombras, ele se move na negligência. E é por isso que precisamos vigiar com todo zelo. Satanás não invade o que está guardado sob a proteção de Deus, mas ele entra onde há brechas. Uma casa sem oração é uma casa vulnerável. Um lar sem a palavra é um lar exposto. Uma família que não consagra suas rotinas a Deus se torna solo fértil para a atuação das trevas. E o mais sutil de tudo, o inimigo não traz destruição imediata. Ele é paciente, ele espera o ambiente se acostumar com sua presença. Ele sussurra mentiras, normaliza o caos, acostuma a alma com a ausência de paz. É exatamente por isso que Jesus ensinou que quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. E se volta, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Então, traz consigo outros 7 piores do que ele. Uma casa limpa, mas vazia, é uma casa em risco. Deus não quer apenas tirar o mal, ele quer habitar, porque onde Cristo não reina, o inimigo domina. Neste momento é preciso fazer uma autoanálise. O que há dentro da sua casa? Não estou falando de móveis ou decoração. Estou falando da atmosfera espiritual, a louvor ou murmuração, a oração ou silêncio, a paz ou discórdia. O que você permite entrar pela televisão, pelas conversas, pelas redes sociais? Que tipo de objetos foram trazidos de viagens, de feiras, de culturas espirituais estranhas? O que seus filhos estão assistindo, jogando, ouvindo? Acã pensou que esconder os objetos seria suficiente. Ele achou que o que está debaixo da tenda não afetaria ninguém. Mas Deus viu, e todo o acampamento sofreu. Hoje, muitas famílias estão sofrendo por conta de coisas escondidas, por escolhas que foram feitas na surdina, por pecados não tratados, por portas abertas pelo entretenimento, pela rebeldia, pela omissão espiritual do sacerdote do lar. É preciso quebrar o silêncio espiritual. É preciso ter coragem de abrir a tenda e remover o que está escondido. Confessar, lançar fora, limpar o ambiente, romper pactos antigos, expulsar o que não veio de Deus. Não se trata apenas de proteger sua casa. Trata-se de resgatar a presença de Deus dentro dela. Onde o Espírito do Senhor habita, ali há liberdade. Mas onde o pecado é tolerado, o inimigo reina. Não subestime o poder de uma brecha. Uma pequena rachadura no muro pode abrir espaço para um exército inteiro. E quando o inimigo entra, ele não vem para visitar, ele vem para habitar. Mas hoje, em nome de Jesus, essa moradia será desfeita. A casa que estava contaminada será consagrada. O que estava escondido será revelado, e o Senhor voltará a reinar no seu lar. O tempo de tolerar acabou, o tempo de discernir chegou, porque o que você tolera dominará você, mas o que você expulsa em nome de Jesus será lançado para fora. A sua casa precisa ser território do Espírito Santo, e não esconderijo. Jachin, quando a presença maligna se instala em um lar, ela não se contenta em permanecer escondida. Em pouco tempo, sua atuação começa a se manifestar de forma evidente. As trevas não são silenciosas por muito tempo. Elas se revelam na atmosfera, nos relacionamentos, nas emoções e até no corpo físico dos que ali habitam. O ambiente, que antes era tranquilo, passa a ser carregado, sufocante, opressor. A leveza desaparece, o descanso espiritual vai embora. E o lar, que deveria ser um refúgio, se transforma em um campo de batalha invisível. Um dos primeiros sinais é a frequência crescente de brigas sem motivo aparente. Pequenas diferenças se tornam grandes conflitos. Palavras duras se multiplicam. O respeito se desfaz.
A paz se perde em meio a discussões contínuas, como se houvesse algo inflamando os ânimos e alimentando a raiva. O que antes era resolvido com diálogo, agora explode em gritos. O lar se torna um campo de tensão constante. E por trás disso, há uma força espiritual atuando, instigando, semeando confusão e divisão. Outro sinal alarmante é o surgimento de enfermidades persistentes, sem explicação médica clara. Existem doenças físicas que são resultado natural da queda, do ambiente, da genética. Mas há enfermidades que têm raiz espiritual. Quando a presença maligna toma espaço, ela afeta também o corpo. Dor contínua, mal-estar recorrente, crises emocionais profundas. Tudo isso pode ser reflexo de uma atmosfera contaminada. Não se trata de superstição, mas de realidade bíblica. Jesus, em vários momentos do Novo Testamento, curou pessoas ao expulsar espíritos. A libertação espiritual trouxe cura física. Além disso, surgem perturbações noturnas e sonhos malignos recorrentes. O sono é atacado. As pessoas passam a acordar cansadas, agitadas, com sensações estranhas. Crianças choram à noite sem razão aparente. Adultos têm pesadelos, visões, sensações de sufocamento. Muitas vezes, esses sinais são ignorados ou tratados com remédios, quando, na verdade, o problema é espiritual. O inimigo opera nas trevas e o momento do sono é uma de suas avenidas preferidas quando encontra espaço. Outro sinal marcante é o medo constante e a opressão emocional. Uma sensação de insegurança, tristeza, angústia que se arrasta por dias, semanas, meses. Um peso no peito que não passa, uma ansiedade sem nome, um desânimo que toma conta da alma. Não há explicação racional, mas o espírito está sendo esmagado por uma presença contrária ao Espírito de Deus. Onde o diabo se aloja, ele não apenas observa, ele oprime, ele sufoca, ele silencia. E se o lar não estiver protegido, pela presença constante de Cristo, essa opressão cresce. E então, inevitavelmente, vem a divisão familiar. O lar que antes era unido começa a se desfazer. Filhos se distanciam dos pais. Cônjuges perdem a conexão. O amor esfria. O diálogo morre. E tudo isso vai acontecendo de maneira progressiva, quase imperceptível. Mas é um sinal claro de que algo espiritual está em operação ali dentro. O inimigo não apenas entra, ele trabalha para dividir, para separar, para destruir. Essa realidade pode ser vista claramente na vida do rei Saul, um homem que começou sua trajetória debaixo da unção de Deus, mas que, ao desobedecer, perdeu a comunhão com o Senhor. Em 1 Samuel 16:14, lemos: "E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava." Saul ainda ocupava o trono, ainda tinha sua coroa, ainda estava na posição, mas espiritualmente estava vazio, e esse vazio foi preenchido por tormento. É importante notar que a ausência da presença de Deus cria espaço para a presença do inimigo. Não existe neutralidade espiritual. Quando a luz se apaga, a escuridão se acomoda. Quando a oração cessa, o silêncio se torna um convite. Quando a palavra deixa de ser lida, o engano encontra espaço para operar. Saul não perdeu tudo de uma vez. Ele perdeu a voz de Deus, depois a paz, depois a sanidade e, por fim, a própria alma. E tudo começou com uma porta aberta pela desobediência. O mesmo acontece em muitos lares. A presença demoníaca se estabelece quando há omissão espiritual, quando os pais deixam de orar, quando a palavra é substituída por entretenimento vazio, quando as prioridades mudam e Deus passa a ser apenas um detalhe. A casa então se torna terreno vulnerável. E o inimigo transforma esse território em um ponto de ataque. A verdade é que o lar cristão precisa ser vigilante.
O simples fato de alguém da família ir à igreja não é suficiente para impedir a atuação das trevas. É necessário que o lar seja um ambiente consagrado, purificado e constantemente abastecido pela presença do Espírito Santo. A autoridade espiritual precisa ser exercida, as portas precisam ser fechadas, as legalidades precisam ser quebradas. O inimigo não respeita títulos, ele respeita autoridade em Cristo. Provérbios 12:7 declara com clareza: as casas dos justos permanecem firmes, mas os lares dos ímpios serão destruídos. Essa palavra não fala apenas de estrutura física, mas de estabilidade espiritual. O lar do justo, aquele que teme ao Senhor, que busca sua face, que rejeita o pecado, permanece firme, porque Deus habita ali. Mas o lar dos ímpios, que desprezam a presença de Deus, que brincam com o pecado, que toleram o engano, será destruído. E não é por acaso. É o resultado inevitável de um ambiente entregue ao domínio das trevas. Por isso, quando perceber que o clima da sua casa mudou, não ignore. Quando as discussões se multiplicarem, quando o peso espiritual se tornar insuportável, quando os sonhos se tornarem pesadelos constantes, quando a alegria for substituída por silêncio e frieza, pare, reflita, examine, discirna. Porque talvez não seja emocional, talvez não seja físico, talvez não seja psicológico, talvez seja espiritual. E se for, então você precisa se levantar em oração, em vigilância, em consagração. Precisa limpar o ambiente, restaurar o altar, fechar as portas abertas e declarar com fé que a sua casa não será morada de trevas, mas habitação da glória de Deus. Porque o que você tolera, cresce, e o que você confronta em nome de Jesus, cai por terra. A mudança da atmosfera é o primeiro alarme, é o céu gritando: desperta, vigia, age. Não permita que o inimigo tenha liberdade onde Deus deveria estar reinando, porque o lar do justo firmado no Senhor pode resistir a qualquer tempestade. Mas o lar que perdeu o temor de Deus está à beira da ruína, e hoje é tempo de discernir, de confrontar e de restaurar, porque a sua casa não foi feita para abrigar tormento, foi criada para ser morada da paz. Nem sempre o inimigo entra à força. Na maioria das vezes, ele é convidado. E o mais alarmante é que esse convite não é feito com palavras diretas, mas com atitudes, omissões, tolerâncias e objetos que violam os princípios de santidade estabelecidos por Deus. O diabo não precisa arrombar a porta quando alguém a deixa entreaberta. Ele se aproveita das brechas, se instala nas permissões silenciosas, se esconde nos cantos ignorados e ali começa a operar. Existem portas espirituais que, quando abertas, servem como autorização legal para que demônios entrem e atuem dentro de um lar. E essas portas nem sempre parecem malignas aos olhos naturais. Muitas vezes estão camufladas de cultura, de tradição familiar, de entretenimento moderno, de brincadeiras inocentes ou até mesmo de práticas religiosas que não têm raiz na palavra de Deus. Um dos caminhos mais comuns por onde os demônios entram é através de práticas ocultas, mesmo aquelas que muitos consideram inofensivas. Ler horóscopos, consultar cartas, usar amuletos, participar de simpatias, assistir conteúdos voltados ao misticismo ou até mesmo participar de jogos espirituais como tabuleiros divertidos. Tudo isso abre brechas seríssimas. O mundo espiritual não distingue brincadeira de seriedade. Ele responde à legalidade. Se alguém participa de uma prática ligada às trevas, mesmo de forma divertida, está abrindo um portal. Além disso, muitos lares estão espiritualmente contaminados por conta de objetos consagrados ao mal, trazidos de viagens, heranças familiares, presentes suspeitos ou artigos religiosos de origem pagã.
Há peças de decoração, quadros, estatuetas, colares e símbolos que carregam significados espirituais profundos e malignos. A palavra de Deus foi clara em Deuteronômio 7:26. Não introduzirás, pois, abominação alguma em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. Quando algo é abominável aos olhos de Deus e é trazido para dentro da casa, a maldição vem junto. Outro portal comum é o entretenimento impuro. Filmes que exaltam bruxaria, séries demoníacas, músicas que invocam espíritos, jogos com rituais ocultos, livros sobre feitiçaria. Tudo isso é canal direto de comunicação com o inferno. E o mais assustador é que muitos pais permitem que seus filhos consumam esse tipo de conteúdo sem discernimento algum. Não sabem que, ao permitir isso, estão autorizando espiritualmente a atuação de demônios dentro do lar. O que você ouve, vê e consome afeta diretamente o ambiente espiritual da sua casa. Há também os casos de maldições hereditárias, que são padrões espirituais repetidos ao longo de gerações. Quando há pactos com o ocultismo feitos por antepassados, práticas religiosas contrárias à verdade do Evangelho ou laços profundos com o pecado, os descendentes colhem as consequências se não houver um rompimento em Cristo. Não é questão de herança biológica, mas de consequências espirituais que se perpetuam. A palavra mostra que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, mas também mostra que a bênção alcança 1000 gerações dos que o amam e obedecem. Outro portal poderoso é o pecado não confessado. Quando o pecado é encoberto, ele se torna um abrigo para o inimigo. Onde há trevas escondidas, o diabo faz morada. O adultério secreto, a mentira repetida, a corrupção financeira, a prática ilícita que ninguém conhece, tudo isso é brecha aberta, e enquanto não houver arrependimento sincero e confissão diante de Deus, essa porta permanece escancarada. O Salmo 32 diz que enquanto Davi calou seu pecado, seus ossos envelheceram e sua alma se secou. Mas quando confessou, encontrou libertação. E talvez uma das portas mais ignoradas seja a ausência de oração e da palavra de Deus no lar. Um ambiente onde não se ora, não se busca a Deus, não se consagra o dia, não se coloca louvor, não se lê a Escritura, se torna automaticamente um território vulnerável. Onde não há luz, as trevas tomam espaço. O silêncio espiritual é um convite aberto para o inferno agir. Não basta ser cristão no domingo. A casa precisa ser um altar constante, um ambiente onde a presença de Deus habita e governa. É por isso que a história de Jacó, em Gênesis 35, nos ensina tanto. Ao receber a ordem de Deus para subir a Betel, Jacó entendeu que precisava purificar sua casa antes de buscar a presença do Senhor. Ele disse à sua família: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão com vocês. Purifiquem-se e troquem de roupas. E então recolheu todos os ídolos, brincos e objetos estranhos e os enterrou. Somente depois disso subiram ao lugar sagrado. Não há como subir ao monte da presença carregando o que é maldito. Antes de buscar a Deus, é necessário fazer uma limpeza espiritual. O mesmo vale para nós hoje. Muitos estão tentando reconstruir a comunhão com Deus, mas ainda convivem com objetos contaminados, práticas duvidosas, pecados ocultos e uma rotina sem oração. A casa precisa ser limpa. O altar precisa ser restaurado. O solo precisa ser santificado, porque Deus não habita em meio à contaminação. Ele é santo e a sua presença exige separação. E aqui precisamos falar de algo crucial: a autoridade espiritual do líder do lar. Deus estabeleceu o pai, o marido, como o sacerdote da casa. Mas onde esse homem está ausente espiritualmente, a casa sofre.
Quando o sacerdote é passivo, omisso, negligente, a cobertura espiritual é rompida. O inimigo sabe quando há brechas na liderança espiritual e ele ataca com força redobrada. O homem que não assume seu lugar de oração, ensino, vigilância e santificação coloca toda a sua família em risco. E quando a liderança é substituída por apatia, a casa perde direção. Mas não é tarde demais. É possível fechar as portas. É possível identificar cada brecha, confrontar cada prática, renunciar cada objeto, destruir cada laço. É possível romper com tudo aquilo que foi autorizado no passado e estabelecer um novo ciclo de autoridade espiritual no presente. A palavra nos garante que quando resistimos ao diabo, ele foge. Mas para resistir, é preciso fechar as portas por onde ele entrou. A sua casa não foi feita para ser esconderijo de abominações, mas morada do Altíssimo. E se hoje você ouvir esta palavra com discernimento e coragem, Deus vai começar a revelar onde estão as rachaduras, os objetos, as práticas, as heranças, as concessões. E à medida que você for removendo tudo isso, a luz vai voltar. A paz vai voltar. A presença de Deus será restaurada. Mas antes, é preciso limpar o altar. A infestação espiritual só encontra lugar onde há permissão. E hoje você pode revogar cada uma delas. Porque a casa onde Deus habita não compartilha espaço com as trevas. Há algo mais trágico do que a entrada do inimigo em um lar. É o afastamento da presença de Deus. Quando o mal encontra espaço e permanece, o Espírito Santo se entristece. E quando o Espírito se entristece, sua manifestação se retrai. Ele é santo, ele não compartilha lugar com o pecado, ele não permanece onde há tolerância ao mal. E essa retirada, embora silenciosa, provoca consequências devastadoras. A casa não entra apenas em crise, ela entra em colapso espiritual. Tudo começa de forma quase imperceptível. A oração vai se tornando escassa. O louvor desaparece da rotina. A palavra deixa de ser aberta. O ambiente espiritual da casa vai esfriando até se tornar completamente estéril. Não há mais lágrimas na presença de Deus. Não há mais temor. Não há mais sede pela santidade. Tudo se torna mecânico, vazio, automático, e pouco a pouco a fé começa a se apagar. Esse processo muitas vezes é invisível ao olhar natural, mas seus frutos são profundamente visíveis. A primeira consequência é o afastamento da fé. As pessoas dentro da casa começam a perder o interesse pelas coisas espirituais. O culto passa a ser um peso. A comunhão com outros crentes se rompe. A mente, antes cheia da palavra, passa a se alimentar de distrações. O coração, antes sensível ao toque do Espírito, se torna frio e indiferente. E isso não acontece de um dia para o outro. É uma descida lenta, silenciosa, constante. Como uma lâmpada que vai perdendo a luz até apagar por completo. Logo, depois vem a confusão espiritual. As verdades de Deus se tornam distantes. A voz do Espírito não é mais ouvida. A pessoa começa a questionar tudo o que antes era convicção. Os valores mudam. A mente se enche de dúvidas, de enganos, de filosofias humanas. O discernimento se perde. A alma se torna vulnerável a falsos ensinos, a falsas experiências, a falsas luzes. Onde a glória de Deus se retirou, o engano se instala. E o que antes era sólido se torna volátil. Não tarda e a estagnação atinge todas as áreas da vida. A vida espiritual para, a vida emocional afunda, a vida profissional entra em crise. As finanças adoecem, os sonhos se despedaçam, nada avança, nada prospera, porque sem a presença de Deus, o favor se retrai, o céu se fecha. Não é que Deus deixou de amar, é que sua mão não pode abençoar onde o coração o rejeitou. Isaías 59:2 declara: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Outra evidência da ausência de Deus é o desânimo contínuo. Um cansaço sem causa, uma tristeza que não tem nome, um abatimento que não encontra alívio. A alma se arrasta, o corpo pesa. O dia amanhece sem sentido, a noite chega sem paz. A pessoa até tenta reagir, mas tudo parece pesado demais. É como se houvesse um manto de opressão sobre os ombros, e muitas vezes há mesmo. Porque onde o Espírito de Deus não reina, inimigo oprime. Ele suga a alegria, ele paralisa a força, ele rouba a motivação. Não bastasse tudo isso, as enfermidades persistem. O corpo adoece, a mente colapsa, as emoções sangram. Nem todas as doenças são espirituais, é verdade, mas muitas são sintomas de uma casa contaminada. Quando o Espírito Santo se retira, a proteção se vai com ele. E o inimigo se aproveita para lançar sobre os moradores um jugo de dor. São enfermidades que não respondem a remédios, sintomas que os exames não explicam. São crises que vêm da alma ferida, do espírito oprimido, da ausência da glória. Por fim, e talvez mais doloroso de tudo, há a quebra da comunhão. As relações dentro da casa começam a ruir, o amor esfria, o respeito se quebra, a aliança conjugal se fragiliza, o vínculo entre pais e filhos se desfaz. Os laços de honra e carinho são substituídos por frieza, indiferença e palavras que ferem. Quando Deus se retira de um lar, a unidade é destruída, porque é o Espírito que gera a verdadeira comunhão. Sem ele, reina o ego, a mágoa, a divisão. Sansão é o retrato mais trágico dessa realidade. Ungido desde o ventre, separado por Deus, chamado para vencer inimigos, mas seduzido pelo pecado. Ele brincou com a unção, subestimou as advertências, abriu o coração para o engano e, num momento de cegueira espiritual, perdeu o que tinha de mais precioso, a presença de Deus. Juízes 16:20 nos diz que, depois de ter seus cabelos cortados, por Dalila ele se levantou e disse: "Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei." Mas então vem a frase mais dolorosa de toda a sua história. Porém, não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Quantas casas hoje vivem essa mesma tragédia? Quantas pessoas continuam com aparência de força, com rotina de fé, com postura de religiosidade, mas o Senhor já se retirou? Ainda cantam, ainda pregam, ainda lideram, mas a presença não está mais ali. Continuam os gestos, mas sem glória. Continuam os cultos, mas sem fogo. Continuam os compromissos, mas sem unção. É possível manter a estrutura depois que a essência se foi, mas tudo se torna vazio, seco, sem fruto. E o mais terrível é que muitos não percebem. Como Sansão, pensam que vão sair como antes, que tudo está normal, que está tudo sob controle, mas não está. E o inimigo, ao ver essa ausência de discernimento, aumenta sua atuação. Ele se alimenta do vazio espiritual. Ele prospera na ausência da presença de Deus. Mas aqui está uma verdade que precisamos declarar com toda a força da fé. Ainda há esperança, mesmo para os lares onde a glória partiu, mesmo para os que perderam o fogo, mesmo para os que deixaram o Espírito sair sem perceber. Se houver arrependimento sincero, se houver clamor, se houver quebrantamento, Deus volta. Ele é um Pai que responde quando há retorno. Ele é um Deus que restaura, que limpa, que volta a habitar. A distância não precisa ser permanente. A frieza não precisa ser o novo normal. O silêncio de Deus não é sentença eterna, é chamado ao arrependimento. O lar que hoje geme debaixo do peso da ausência pode amanhã se tornar morada da glória, se os moradores se voltarem ao Senhor com todo o coração. A ausência de Deus é o mais perigoso estado que um lar pode experimentar, porque onde ele não está, o inimigo se instala. Mas onde há um clamor sincero, a presença volta.
o fogo reacende, a luz retorna e tudo muda. Porque um lar com Deus é inabalável, mesmo diante das trevas mais densas. Se a sua casa já sentiu a partida da presença, que hoje seja o dia do retorno. Porque quando Deus volta a habitar, todo o mal é expulso, e o que era deserto volta a florescer. Quando o inimigo toma espaço dentro de um lar, ele só permanece porque a tolerância, ignorância ou ausência de autoridade espiritual sendo exercida. Mas aquele que nasceu de novo em Cristo, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro e selado com o Espírito Santo, não foi chamado para viver sob opressão, medo ou passividade espiritual. O crente tem autoridade, e não é qualquer autoridade. É a autoridade do próprio Cristo, que venceu a morte e humilhou principados e potestades na cruz. Jesus foi claro em Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa não é uma promessa simbólica. É uma realidade espiritual que precisa ser abraçada com fé, discernimento e ação. O cristão que entende a autoridade que carrega não aceita mais conviver com o inimigo dentro da sua casa. Ele se levanta, ora, clama, declara a palavra e, com o nome de Jesus nos lábios, expulsa toda a presença maligna do ambiente onde habita. Mas há um ponto crucial. Autoridade sem ação é ineficaz. Muitos têm a autoridade, mas não exercem. Conhecem o nome de Jesus, mas não declaram. Sabem que são filhos de Deus, mas vivem como órfãos espirituais, permitindo que as trevas se espalhem em seus lares sem resistência. E é nesse ponto que o inimigo prospera. Porque ele teme a autoridade de Cristo, mas não se intimida com crentes omissos. A autoridade que não é usada se torna inútil diante da batalha. A primeira arma espiritual do crente é a oração perseverante. A oração não é uma repetição de palavras, mas um decreto espiritual. Quando você ora com fé e com a direção do Espírito, os céus se movem, os anjos se posicionam e os demônios batem em retirada. A oração feita dentro do lar, com autoridade e santidade, quebra maldições, desfaz pactos, limpa atmosferas e estabelece a presença de Deus. Um crente de joelhos firmes mantém sua casa de pé. A segunda arma é o louvor contínuo. Em 2 Crônicas 20, Josafá foi cercado por inimigos mais fortes e numerosos do que seu exército. A ameaça era real e humanamente impossível de vencer. Mas Josafá entendeu que a vitória não viria pela espada, mas pela adoração. Ele colocou cantores à frente do exército, adorando ao Senhor com palavras de exaltação. E enquanto eles louvavam, Deus colocou emboscadas contra os inimigos e a vitória foi conquistada sem que o povo precisasse lutar com armas humanas. O louvor purifica o ambiente espiritual. Onde há louvor verdadeiro, há presença manifesta de Deus. E onde Deus reina, não há espaço para demônios. Casas que cultivam o louvor diariamente se tornam fortalezas espirituais. Mesmo em meio às lutas, mesmo quando tudo parece contrário, o louvor quebra cadeias invisíveis. Ele transforma o peso em leveza, o choro em força, a opressão em libertação. A terceira arma é a palavra de Deus declarada e vivida. A Bíblia não é um livro qualquer. Ela é viva, afiada como espada de dois gumes, e tem poder de separar o que é espiritual do que é carnal. Quando a palavra é lida dentro do lar, meditada em voz alta, proclamada com fé, ela invade o ambiente como luz penetrando a escuridão. Demônios não suportam a verdade. Eles se alimentam de mentiras, mas batem em retirada diante da Escritura. Não basta deixar uma Bíblia aberta na estante. É preciso que ela esteja aberta no coração e na boca. Crentes que conhecem e declaram a palavra em suas orações, em seus quartos, em seus momentos de angústia, tornam suas casas fortalezas inabaláveis.
A palavra é lâmpada, é escudo, é espada. E onde ela é vivida, não há trevas que resistam. A quarta arma é a consagração deliberada da casa ao Senhor. Isso não é apenas uma oração pontual, é uma atitude de zelo contínuo, é entender que a casa é um altar. É onde a família adora, onde o nome de Jesus é exaltado, onde decisões são tomadas com base na direção do Espírito. Uma casa consagrada não permite conteúdos impuros, não tolera práticas ocultas, não recebe influências do mundo como algo normal. Tudo é examinado, tudo é santificado. Consagrar o lar é ungir os cômodos com oração, dedicar cada espaço ao domínio de Cristo, discernir o que entra e o que sai. É fazer da sala um lugar de comunhão, do quarto um lugar de adoração, da cozinha um lugar de gratidão. É transformar o ambiente físico em território espiritual, onde o nome de Jesus está entronizado. É declarar em alta voz, com convicção: esta casa pertence ao Senhor. Nenhuma treva tem poder aqui. Este chão é sagrado. Esta atmosfera é celestial, porque onde eu estou, o Espírito de Deus habita comigo. Quando o crente começa a exercer sua autoridade, o inferno se incomoda. As trevas se agitam, as resistências surgem, mas aquele que é cheio do Espírito não retrocede. Ele insiste, ele vigia, ele intercede. Porque sabe que não luta com armas carnais, mas com armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ele sabe que sua família, sua casa, seus filhos, seu casamento são propriedades de Cristo, não território do inimigo. É importante lembrar que a autoridade não depende da sensação, mas da fé. Muitos crentes não se levantam espiritualmente porque esperam sentir algo antes de agir. Mas a autoridade não é baseada em emoção, é baseada em posição. Você é filho, você foi comprado por alto preço. Você tem o nome de Jesus sobre você. Você tem o Espírito habitando em você. Você não precisa sentir, você precisa crer e agir. E quando começa a agir, as cadeias se rompem, o ambiente muda, a atmosfera se alinha, as opressões recuam. E a casa volta a ser aquilo que Deus sempre sonhou, um santuário de paz, de vida, de comunhão com o céu. É tempo de tomar posição, não mais como vítimas, não mais como sobreviventes espirituais, mas como soldados do reino, como embaixadores de Cristo, como sacerdotes do lar. O tempo de tolerar acabou, o tempo de confrontar começou, porque a sua casa não foi feita para abrigar trevas, mas para ser morada da luz. E quem anda na luz não teme as trevas, porque onde Jesus reina, o diabo não tem poder. Onde há adoração verdadeira, o inferno é paralisado. Onde há palavra viva, o engano morre. Onde há oração constante, os céus se movem. Você foi chamado para exercer autoridade, e hoje essa autoridade precisa ser colocada em prática, porque o inimigo só permanece onde não é confrontado. Mas quando o crente se levanta em Cristo, as trevas batem em retirada, e a paz volta a reinar. A presença de Deus não habita onde há contaminação, mas onde há consagração verdadeira. O Senhor não se manifesta de forma plena em ambientes onde sua santidade é ignorada, onde o pecado é tolerado e onde o nome dele é lembrado apenas por costume religioso. O Espírito Santo é sensível, ele é santo, e como tal, ele busca lares onde a pureza é perseguida, o arrependimento é diário e a reverência é constante. Uma casa onde Deus se sente à vontade é aquela onde a consagração é parte da rotina, não um evento esporádico. A restauração da presença de Deus começa com um passo inegociável, arrependimento sincero. Não basta querer bênção, não basta pedir por paz.
É preciso reconhecer que houve negligência espiritual. É preciso olhar para dentro do próprio lar e admitir que portas foram abertas, que hábitos errados foram tolerados, que a atmosfera foi contaminada por escolhas feitas sem discernimento. O arrependimento verdadeiro não é apenas tristeza, é mudança. É decisão firme de romper com o que entristece o espírito. Após o arrependimento, vem a santificação. Isso significa separar o lar para Deus. Isso implica mudanças práticas. Objetos que foram trazidos para dentro da casa e que carregam influência espiritual maligna devem ser identificados e removidos. Pode ser um amuleto, um símbolo ocultista, uma peça decorativa ligada a religiões contrárias à fé cristã, ou até mesmo presentes herdados que foram consagrados ao engano. Se aquilo não glorifica a Cristo, não tem lugar na casa do crente. Não se brinca com o ambiente espiritual do lar. O processo de purificação dos cômodos é uma ação espiritual consciente. Não se trata de um ritual místico, mas de uma postura de fé. Cada ambiente da casa deve ser apresentado ao Senhor em oração. Andar por cada cômodo, orando em voz alta, declarando a palavra de Deus, consagrando aquele espaço à presença do Altíssimo. Orar na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, na entrada, no quintal. Todo canto precisa ser invadido pela luz. Onde o nome de Jesus é proclamado, as trevas não suportam permanecer. É essencial destruir completamente o que é contaminado, não apenas guardar ou esconder. Em Atos 19:19, os novos convertidos em Éfeso, ao crerem em Jesus, trouxeram seus livros de magia e queimaram tudo publicamente. Aquilo que era fonte de influência maligna foi destruído sem dó, e o resultado foi imediato. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19:20. Não se trata de superstição, mas de fidelidade. Aquilo que não glorifica a Deus deve ser arrancado com firmeza. A oração constante deve então se tornar hábito. Não se trata de orar apenas quando há problema, mas de estabelecer um ciclo contínuo de comunhão. Uma casa consagrada é uma casa onde se ouve oração todos os dias. O lar precisa ser revestido em intercessão, em louvor, em súplicas sinceras. O ambiente espiritual de uma casa depende diretamente da frequência com que Deus é invocado ali. Uma família que ora junta é como um exército que mantém as muralhas erguidas. A proclamação da palavra é a chave que sela a consagração. A Bíblia precisa ser lida dentro de casa, não apenas na igreja. Versículos podem ser declarados em voz alta. Promessas podem ser afixadas nas paredes. Ensinos podem ser compartilhados em torno da mesa. A palavra é espada, é escudo, é lâmpada. Quanto mais ela for exposta dentro do lar, mais o ambiente se tornará terreno fértil para o agir do Espírito Santo. A casa deve se transformar em um santuário da presença de Deus, um lugar onde o Espírito Santo se sinta bem-vindo, onde ele possa encontrar adoração, reverência, verdade. Um lar cheio de televisão, mas vazio de oração, é solo seco. Um lar onde todos estão conectados às redes sociais, mas desconectados do céu, está espiritualmente vulnerável. Mas um lar onde se ouve louvor, onde se lê a palavra, onde há honra e respeito mútuo, se torna lugar de refúgio para os céus. A história da viúva em 2 Reis 4 nos ensina o poder da obediência em tempos de crise. Ela estava prestes a perder seus filhos para os credores. Sua casa estava vazia, exceto por uma botija de azeite. O profeta Eliseu deu uma instrução clara: recolher vasilhas emprestadas e derramar o azeite sobre elas. A mulher obedeceu, e à medida que ela obedecia, o milagre acontecia dentro de casa. O azeite se multiplicava. A abundância vinha. A solução não estava fora, estava na atitude dela dentro do lar.
Deus ainda realiza milagres dentro de casas, mas os milagres são precedidos por obediência e fé. A consagração não é apenas para atrair bênção, é para manifestar presença. Quando o Senhor se agrada do ambiente, Ele habita ali. E onde Ele habita, a escassez se transforma em abundância, o medo em coragem, a opressão em liberdade. Josué fez uma declaração que deve ecoar em cada lar cristão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Isso não é uma frase decorativa, é uma decisão de governo espiritual. Não se trata apenas de religião, mas de posição. A casa que serve ao Senhor fecha suas portas ao mundo, rejeita o pecado, resiste ao diabo e exalta a Cristo em tudo. Consagrar o lar é declarar guerra contra tudo aquilo que é contrário à presença de Deus. É tomar o controle espiritual da atmosfera. É decidir que aquele espaço não será palco de influências demoníacas, mas altar de adoração. É entender que cada cômodo é território santo, que cada conversa deve honrar a Deus, que cada atitude dos moradores deve refletir a presença dele. Essa consagração precisa ser constante. Assim como limpamos nossa casa fisicamente todos os dias, a limpeza espiritual também precisa ser contínua. O mundo lança sujeira todos os dias. A mídia traz impureza. As conversas no trabalho trazem sementes de incredulidade. As influências externas tentam contaminar o ambiente. Por isso, a vigilância deve ser permanente. A oração deve ser diária. O louvor deve ser frequente e a palavra ininterrupta. A casa consagrada se torna luz na vizinhança, refúgio para os cansados, solo fértil para os milagres. A presença de Deus não se limita ao templo. Ela deseja habitar no lar. Mas isso exige renúncia, entrega, zelo. Exige que cada morador entenda o valor espiritual daquele ambiente. E quando a consagração é feita de forma sincera, a casa muda. As discussões cessam, a paz retorna, os filhos se aproximam, a doença perde força, a alegria volta, porque onde o Espírito Santo reina, a ordem é restaurada. E o lar se torna aquilo que foi projetado para ser desde o princípio. Um pedacinho do céu na terra, onde Deus é honrado e onde sua glória tem liberdade para se manifestar. Um lar selado pelo céu não é marcado por paredes decoradas, móveis, sofisticados ou aparente estabilidade exterior. Ele é reconhecido pelo ambiente espiritual que carrega. É aquele lugar onde a paz é perceptível desde o momento em que se cruza a porta. Onde a presença de Deus não é um conceito distante, mas uma realidade viva. Onde se respira reverência, se sente descanso e se ouve, em silêncio ou louvor, o eco do céu habitando entre os homens. Esse é o sonho de Deus para o seu lar. Há casas que se tornam campos de guerra, outras prisões de opressão. Mas há também casas que se tornam refúgios sagrados, fortalezas espirituais que resistem aos ataques do inimigo e se tornam abrigo para todos que buscam alívio e direção. E isso só é possível quando o lar é selado com a presença de Cristo. Quando tudo ali é consagrado, purificado e governado por aquele que reina nos céus. Jesus disse em Apocalipse 3:20, "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo." Essa promessa não se limita ao coração individual. Ela se estende ao ambiente onde essa pessoa vive. Cristo deseja não apenas entrar em sua vida, Ele deseja fazer morada em sua casa. Ele não quer ser visita de domingo, Ele quer ser o Senhor permanente de cada cômodo. Mas o que significa ter um lar selado pelo céu? Significa que o ambiente espiritual daquela casa foi protegido com vigilância, sustentado com oração e preenchido com a glória de Deus. Significa que tudo ali foi entregue, as conversas, os hábitos,
O entretenimento, as decisões, as finanças, os relacionamentos, tudo passou a ter um novo centro, e esse centro é Jesus. Quando o lar é assim, não há espaço para trevas. As obras do inimigo não encontram abrigo. O mal não permanece, porque não suporta o ambiente de adoração e santidade. Os espíritos perturbadores batem em retirada, porque aquele lugar se tornou inabitável para o inferno. O louvor que sobe do quarto ecoa como um trovão no mundo espiritual. A oração feita na cozinha move os céus. A leitura da palavra na sala quebra fortalezas. O Espírito Santo encontra descanso e a casa se transforma num pedaço do céu na terra. E mais, um lar selado não é apenas proteção para os que vivem nele, é cura para os que chegam até ele. Pessoas feridas, cansadas, confusas, ao entrarem num ambiente onde Cristo governa, percebem algo diferente. Há algo ali que acalma, que cura, que orienta. O lar consagrado se torna ponto de restauração. É onde filhos pródigos voltam e choram, onde casamentos em crise se reconstroem, onde corações endurecidos se quebram diante da glória. Não é à toa que o Salmo 91:1 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descanso só é possível onde há habitação, e quem faz do lar um esconderijo em Deus, vive debaixo da sombra dele, vive guardado, vive cercado de promessas, vive alimentado pela presença. Mas é preciso fazer uma pergunta séria, direta, urgente. Cristo habita plenamente em sua casa? Ou você tem tolerado visitantes que vieram do inferno? Talvez não em forma visível, mas nos conteúdos consumidos, nas conversas sem filtro, nos hábitos secretos, nos objetos mantidos, nos pecados alimentados, em cada pequena concessão que parece inofensiva, mas dá espaço à escuridão. Porque, meu irmão, ou a casa é cheia de luz, ou está cheia de sombras. Não existe meio termo no mundo espiritual. Deus deseja reinar no seu lar. Ele não deseja apenas te visitar nos momentos de culto ou clamor. Ele quer habitar, quer ceiar, quer se assentar à mesa com sua família. Quer ouvir a conversa, ver os gestos, sentir-se honrado ali. Mas ele só habita onde há santidade, só permanece onde há verdade. O Espírito Santo não divide espaço com a desordem espiritual. E quando ele encontra um lar disponível, inteiro, rendido, a glória se manifesta, a atmosfera muda, os ciclos malignos se rompem, a tristeza crônica é substituída por uma alegria profunda. Os filhos se tornam sensíveis ao toque de Deus, os conflitos perdem a força, a provisão flui, a direção divina se torna clara. Tudo isso porque a glória não é apenas um conceito teológico, ela é uma realidade prática, quando Deus encontra lugar para permanecer. A história de Obed-Edom é uma prova disso. Quando a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, foi levada à sua casa, em apenas 3 meses tudo mudou. A Bíblia diz em 2 Samuel 6:11, e ficou a Arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. A presença trouxe bênção, a glória invadiu cada espaço, a casa passou a refletir o céu. E o que aconteceu com Obed-Edom pode acontecer com qualquer um que abra as portas da sua casa para o governo de Deus. Mas essa presença não vem por acaso. Ela é cultivada, ela é protegida, ela é desejada. É preciso vigiar para que a atmosfera espiritual da casa não seja contaminada novamente. O selo do céu exige manutenção diária. O altar precisa ser alimentado, o óleo não pode faltar, o zelo deve ser constante, porque o inimigo não descansa. Ele espreita, observa, tenta reentrar pelas rachaduras do descuido. Por isso, é necessário perseverar na consagração, na obediência, na vigilância. O lar selado também se torna um legado. Os filhos crescem debaixo de princípios.
Os visitantes saem impactados. A vizinhança é tocada, porque quando a glória de Deus habita, ela transborda. Não fica contida dentro das paredes. Ela alcança, transforma e testemunha. Um lar cheio da presença é um testemunho vivo de que Deus ainda reina na terra, o céu ainda visita casas, o Espírito ainda desce sobre lares. A presença de Cristo ainda se move entre móveis simples, em famílias comuns, desde que o coração seja sincero e o espaço seja dado com reverência. Não importa se você mora em uma casa simples ou num palácio. O que atrai a presença não é o luxo, é o quebrantamento. E se você deseja esse lar selado, não adie. Comece hoje. Abra as janelas da alma. Expulse o que é estranho. Ajeite o altar. Limpe os cantos esquecidos. Estenda o tapete da oração. Coloque louvor nos lábios e verdade nas mãos. E então, com fé e temor, diga ao Senhor: Jesus, esta casa é tua, não apenas como hóspede, mas como rei. Porque quando ele entra, nada permanece como antes. As trevas fogem, a alma descansa e o lar se transforma num lugar onde o céu toca a terra. Todos os dias. Que o Senhor abençoe sua casa com a sua paz. Cubra cada cômodo com sua glória e faça do seu lar um refúgio sagrado onde o mal não entra, a luz nunca se apaga e Cristo é honrado todos os dias. Que você e sua família vivam debaixo da sombra do Onipotente, guardados, firmes e cheios da presença do Espírito Santo. Amém.